Existe um erro comum que faz muitas mulheres interpretarem tudo ao contrário. Quando ele se afasta, se controla demais, fica estranho ou muda o comportamento sem explicação, a conclusão imediata costuma ser: ele não sente o suficiente. Mas na psicologia profunda, esse tipo de reação quase nunca vem da falta de sentimento, vem do excesso. Quando ele faz isso, é porque sente demais. Sente a ponto de não saber como lidar com o que está acontecendo por dentro. Para Carl Jung, aquilo que nos afeta profundamente primeiro desorganiza a psique antes de se tornar claro. O inconsciente se move com força, enquanto a consciência tenta conter o impacto. E é exatamente aí que surgem os comportamentos confusos, silenciosos e contraditórios. O homem que sente pouco age com leveza, não se regula, não se observa, não entra em conflito interno. Ele faz, fala e segue. Já o homem que sente demais começa a se vigiar. Ele mede gestos, controla palavras, pensa 2 vezes antes de agir. Não porque não quer se envolver, mas porque percebe que algo grande foi ativado. Algo que ameaça o controle emocional que ele sempre teve. Quando ele faz isso, não é frieza, é medo da própria intensidade. Existe um ponto específico em que o sentimento deixa de ser confortável e passa a ser desorganizante. A partir desse ponto, o amor deixa de ser apenas prazer e passa a ser transformação. Jung dizia que todo encontro significativo exige a morte simbólica de uma identidade antiga. O homem sente isso antes de conseguir explicar. Ele percebe que amar mudará prioridades, defesas e até a forma como ele se enxerga. O comportamento muda, porque a psique está tentando se reorganizar. É por isso que ele pode demonstrar menos justamente quando sente mais. O silêncio aparece como contenção. O afastamento surge como tentativa de recuperar equilíbrio. O controle excessivo nasce do medo de perder o controle interno, e quanto mais ele sente, mais difícil fica demonstrar. O erro é achar que intensidade sempre se manifesta como aproximação direta. Muitas vezes, ela se manifesta como conflito. Quando ele faz isso, a neutralidade já acabou. Ele não é indiferente. Ele está envolvido demais para agir de forma simples. O corpo reage, o humor muda, a atenção se aprofunda. Pequenas coisas passam a ter peso emocional. Ele pode negar em palavras, mas o comportamento já denuncia. Jung afirmava que aquilo que não chega à consciência retorna como destino. O sentimento não reconhecido começa a aparecer em padrões repetitivos, em atitudes silenciosas e em reações involuntárias. Fique comigo até o final, porque você vai entender qual é o comportamento específico que só aparece quando ele sente demais. E por que, depois disso, mesmo tentando se controlar, ele já não consegue mais voltar a ser emocionalmente neutro com você. Sentir demais não gera automaticamente aproximação. Muitas vezes gera conflito. Para a psicologia profunda, quando uma emoção ultrapassa a capacidade de assimilação consciente, o primeiro impulso não é expressar, mas conter. Jung explicava que o inconsciente reage antes da consciência conseguir organizar o que está acontecendo. O homem sente algo intenso, mas ainda não sabe o que isso exige dele. O comportamento muda porque a psique está tentando ganhar tempo. O autocontrole excessivo é uma das primeiras respostas. Ele começa a observar a si mesmo, a medir palavras, a conter impulsos. Não porque deixou de sentir, mas porque percebe que perdeu a neutralidade. Quem sente pouco, não se vigia. Quem sente demais, entra em estado de alerta interno. O controle é uma tentativa de não deixar a emoção dominar antes de entender suas consequências. O afastamento, quando aparece, também não é rejeição automática, é regulação. Quando o sentimento ameaça reorganizar a identidade, a psique cria espaço para respirar. Jung dizia que o ego precisa de distância simbólica para integrar conteúdos novos e intensos. O homem se afasta para tentar recuperar equilíbrio, não para apagar o sentimento.
O erro é interpretar distância como desinteresse, quando muitas vezes é sinal de impacto. A confusão surge porque existe ambivalência. Ele quer se aproximar e, ao mesmo tempo, teme a exposição. Sente desejo de continuidade e medo de mudança. Esse conflito interno cria comportamentos contraditórios, momentos de presença intensa, seguidos de silêncio, cuidado, seguido de retração, interesse, seguido de controle. Não é jogo, é desorganização temporária causada por intensidade emocional. Outro fator é o medo da vulnerabilidade. Sentir demais exige baixar defesas antigas, exige aceitar que alguém passou a ter acesso emocional profundo. Para muitos homens, isso entra em choque com aprendizados antigos sobre controle e autonomia. O inconsciente aceita o amor. A consciência tenta proteger a identidade construída. O resultado é contenção. Existe também o medo da perda de autonomia. Amar implica considerar o outro, sentir falta, ajustar decisões. Quando o sentimento cresce rápido, a psique reage tentando preservar a sensação de independência. O controle e o afastamento aparecem como mecanismos para não se sentir engolido pelo vínculo. Por isso, quando ele sente demais, o comportamento raramente é simples. Ele não sabe ainda como integrar o que sente sem perder o equilíbrio interno. Jung afirmava que quando o inconsciente avança mais rápido que a consciência, o indivíduo entra em conflito. O sentimento já existe, a linguagem ainda não. A decisão ainda não. O ponto central é este: sentir demais não paralisa por falta de amor, mas por excesso dele. O comportamento confuso não é ausência de sentimento. É prova de que algo grande foi ativado antes que ele estivesse preparado para lidar conscientemente. E enquanto esse alinhamento não acontece, o corpo e o comportamento continuam tentando proteger a psique do impacto. Quando um homem sente demais, o amor deixa de ser algo simples e passa a ser algo que reorganiza a vida interna. Jung explicava que sentimentos intensos não se manifestam primeiro como declarações, mas como padrões de comportamento que se repetem mesmo quando a pessoa tenta manter controle. Esses padrões surgem porque o inconsciente já se envolveu profundamente, enquanto a consciência ainda tenta entender como lidar com isso. E existem 3 sinais comportamentais muito específicos, que só aparecem quando o sentimento ultrapassou o nível da atração comum. O primeiro sinal é a perda definitiva da neutralidade emocional. Ele pode tentar agir normalmente, manter uma postura racional ou até parecer distante, mas já não é neutro. O humor dele reage à sua presença ou ausência. Pequenas atitudes suas passam a ter impacto emocional desproporcional. Um gesto simples pode afetá-lo mais do que deveria. Quem sente pouco permanece indiferente. Quem sente demais já não consegue fingir neutralidade por muito tempo. Jung dizia que quando um conteúdo ganha carga emocional suficiente, ele domina o campo psíquico e passa a influenciar tudo ao redor. O segundo sinal é a autoobservação constante. Ele começa a se vigiar. Pensa antes de falar. Revisa mensagens mentalmente. Avalia o impacto das próprias atitudes. Isso não acontece quando não há envolvimento. A autoobservação surge quando algo importante está em jogo. O homem sente que pode errar, ferir ou se expor demais. O controle aparece como tentativa de proteger algo que já tem valor interno. Jung afirmava que o ego só se regula com tanta intensidade quando percebe que algo pode transformá-lo profundamente. O terceiro sinal é a constância silenciosa, mesmo quando existe confusão. Ele pode não se declarar, não fazer promessas, nem falar de futuro, mas permanece. Não some de verdade, não rompe, não trata o vínculo como algo descartável. A presença continua, ainda que com oscilações. Isso é muito diferente de indecisão vazia. Jung dizia que aquilo que tem valor psíquico busca permanência.
O homem que sente demais tenta manter o vínculo enquanto tenta entender o que está acontecendo por dentro. Esses 3 sinais quase sempre vêm acompanhados de comportamentos secundários que reforçam o padrão. Um deles é a proteção inconsciente do vínculo. Ele evita atitudes que possam gerar ruptura, mede palavras, evita conflitos desnecessários, pensa 2 vezes antes de agir. Não porque alguém pediu, mas porque algo dentro dele já considera o vínculo importante. Outro comportamento recorrente é a priorização implícita. Sem verbalizar, ele começa a ajustar tempo, atenção e escolhas, levando você em conta. Não como promessa explícita, mas como referência interna. A rotina começa a se organizar silenciosamente ao redor da presença emocional que você passou a ocupar. Também surge a comparação silenciosa. Outras pessoas, experiências ou possibilidades perdem intensidade. Ele não fala sobre isso, mas sente. O inconsciente apaixonado filtra a realidade. Jung explicava que quando um conteúdo domina o campo psíquico, tudo passa a ser avaliado a partir dele. A consciência apenas percebe que nada parece tão interessante quanto antes. É importante entender que esses sinais não aparecem isoladamente. Eles formam um padrão coerente, e padrões não mentem. O homem pode negar em palavras, minimizar sentimentos ou racionalizar comportamentos, mas não consegue sustentar coerência comportamental sem que o inconsciente esteja profundamente envolvido. Quando ele sente demais, o corpo entrega antes da fala. O comportamento revela antes da decisão consciente. Por isso, quando você observa perda de neutralidade, autocontrole excessivo e constância silenciosa, não está diante de alguém confuso por falta de sentimento. Está diante de alguém confuso por excesso de sentimento. O amor já ultrapassou o ponto confortável. Agora, ele tenta entender como lidar com algo que já não pode ser ignorado. Sentir demais não é confortável, não é leve, não é simples. Quando um homem sente em excesso, o amor deixa de ser apenas emoção e passa a ser ameaça ao equilíbrio interno. Para a psicologia analítica, tudo aquilo que exige transformação gera resistência. Jung afirmava que o inconsciente empurra para a mudança, enquanto o ego tenta preservar a estrutura antiga. É exatamente nesse choque que a expressão trava. O primeiro motivo profundo é o medo de perder o controle emocional. Sentir demais significa admitir que algo escapou do domínio racional. Para muitos homens, o controle não é apenas um hábito, é parte da identidade. Demonstrar o que sente exigiria reconhecer que já não está no comando absoluto das próprias emoções. O silêncio surge como tentativa de manter essa sensação de controle, mesmo quando ela já foi abalada por dentro. O segundo motivo é o medo da vulnerabilidade real. Expressar amor expõe fragilidades, expõe medo de rejeição, de abandono, de não ser suficiente. Quando o sentimento é intenso, a possibilidade de dor também parece maior. O inconsciente aceita o risco porque reconhece o vínculo. A consciência tenta evitar a exposição. O resultado é contenção emocional. O terceiro motivo é o medo da transformação da própria identidade. Jung dizia que todo encontro significativo provoca uma morte simbólica do eu antigo. Amar exige mudar prioridades, hábitos, defesas e até a forma de se ver no mundo. O homem sente isso intuitivamente. Expressar o amor significaria atravessar conscientemente essa transformação. O silêncio surge como adiamento desse processo. O quarto motivo é o despertar de feridas emocionais antigas. O amor intenso ativa memórias do passado, perdas, frustrações, rejeições. A consciência sente o peso, mas não identifica a origem. Demonstrar o sentimento exigiria lidar também com essas dores reativadas. O ego prefere travar a expressão a reabrir feridas ainda sensíveis.
O quinto motivo é o conflito entre desejo de proximidade e medo de dependência. Sentir demais cria a percepção de que o outro passou a ter importância real. Isso desperta medo de precisar, de sentir falta, de se vincular profundamente. O inconsciente aceita a ligação. A consciência tenta preservar a autonomia. A expressão fica bloqueada nesse impasse. O sexto motivo é a necessidade de integração silenciosa. Antes de ser dito, o amor precisa ser assimilado internamente. O homem observa mudanças no próprio comportamento, testa o impacto do vínculo, percebe que já não é o mesmo. Só depois disso, a consciência começa a encontrar palavras. Expressar cedo demais poderia quebrar esse processo de integração. Por isso, quando sentir demais trava a expressão, não é falta de sentimento, é excesso. O amor já venceu no nível inconsciente. A consciência ainda está se reorganizando para suportar o que já aconteceu por dentro. O silêncio nesse estágio não é rejeição, é proteção psíquica, enquanto algo profundo se ajusta internamente. Quando um homem sente demais, o lugar que você ocupa dentro da psique dele deixa de ser circunstancial e passa a ser estrutural. Jung afirmava que aquilo que recebe carga emocional suficiente deixa de ser apenas um objeto externo e passa a organizar o mundo interno. Você não é apenas alguém por quem ele se interessa. Você se torna um eixo emocional silencioso. E isso muda a forma como ele pensa, reage e se posiciona, mesmo quando tenta manter controle. Você representa deslocamento interno. Antes de você, ele funcionava dentro de um equilíbrio conhecido. Com você, algo saiu do lugar. O humor muda, as prioridades se reorganizam e a atenção se aprofunda. Ele não percebe conscientemente, mas começa a se regular a partir da sua presença ou ausência. O inconsciente já te incluiu como referência. A consciência ainda resiste a admitir. Você representa espelho da verdade emocional. Perto de você, ele se vê mais do que gostaria. Desejos, fragilidades, necessidades e medos emergem. Jung dizia que encontros significativos ativam tanto o potencial quanto a sombra. O homem sente que, com você, não consegue manter as mesmas defesas. Isso o assusta porque revela partes internas que ele mantinha sob controle. O silêncio surge como forma de não se expor antes de entender o que está acontecendo. Você representa a possibilidade real de transformação. Amar você não seria apenas acrescentar alguém à vida, seria mudar a própria estrutura emocional. O inconsciente percebe isso antes da consciência. Ele sente que algo grande está em jogo. E quando algo grande está em jogo, a psique reage com cautela. Demonstrar menos não é desinteresse, é contenção diante do impacto. Você representa segurança e ameaça ao mesmo tempo. Segurança porque o inconsciente reconhece afinidade, pertencimento e conexão. Ameaça porque amar exige baixar defesas antigas e aceitar vulnerabilidade. Esse paradoxo mantém o sentimento ativo por dentro enquanto a expressão fica travada. Ele sente muito, mas demonstra pouco para não atravessar o limiar antes de estar pronto. Você representa prioridade implícita. Mesmo sem verbalizar, ele começa a te considerar nas decisões do dia a dia. Ajustes sutis aparecem. Horários, escolhas e atenção passam a levar você em conta. Não como promessa explícita, mas como referência interna. A vida começa a se organizar ao redor do vínculo, ainda que ele não perceba conscientemente que está fazendo isso. Você representa ponto de não retorno emocional. Depois que o sentimento atinge esse nível, a neutralidade verdadeira desaparece. Ele pode tentar agir como antes, mas algo já mudou. Jung dizia que quando o inconsciente atravessa um limiar, a psique não retorna ao estado anterior. O silêncio pode continuar, mas a indiferença real não volta. Você representa continuidade possível. Mesmo sem falar de futuro, ele age como se houvesse permanência.
O vínculo deixa de ser ocasional e passa a ser integrado à rotina emocional. E isso não vem como discurso, vem como constância, cuidado e proteção silenciosa. Quando ele sente demais, você não precisa provar valor nem disputar atenção. O sentimento já está ativo no nível mais profundo possível. O que falta não é amor, é linguagem. E a linguagem só surge quando a consciência se sente segura para assumir o que o inconsciente já vive. Até lá, você permanece como referência interna silenciosa, moldando escolhas e reações mesmo sem ser nomeada. Quando um homem sente demais, a forma como a mulher se posiciona define se esse sentimento vai amadurecer até a consciência ou se vai se retrair como mecanismo de defesa. Jung explicava que conteúdos inconscientes só emergem quando encontram um campo emocional seguro. O amor intenso não cresce sob pressão, cobrança ou vigilância constante. Ele cresce onde há estabilidade, coerência e ausência de ameaça. A primeira atitude é não tentar acelerar o processo. Sentir demais já coloca a psique masculina em estado de alerta. Pressionar por respostas, definições ou demonstrações empurra o ego para a defensiva. O silêncio da mulher, nesse momento, não é passividade, é inteligência emocional. É permitir que o sentimento encontre forma sem ser forçado. A segunda atitude é não confundir contenção com desinteresse. Quando a mulher reage com insegurança, ansiedade ou medo de perder, ela altera o campo emocional do vínculo. O homem já vive conflito interno suficiente. Perceber instabilidade do outro lado reforça a necessidade de controle e afastamento. A mulher madura entende que o comportamento já revela envolvimento, mesmo sem palavras. A terceira atitude é manter estabilidade emocional visível. O homem observa o ambiente com atenção quando algo profundo está em jogo. Ele precisa sentir que o amor não gera caos. Quando você permanece centrada, previsível e coerente, envia uma mensagem silenciosa ao inconsciente dele. Aqui, o sentimento pode existir sem risco. Isso facilita a integração consciente. A quarta atitude é evitar jogos emocionais, criar ciúme, alternar frieza e proximidade ou provocar reações intensas não acelera o reconhecimento do amor. Introduz ameaça onde já existe intensidade. Jung dizia que o inconsciente se fecha em ambientes hostis. O amor contido não se revela sob manipulação. A quinta atitude é preservar sua própria identidade. Continuar vivendo sua vida, mantendo interesses, limites e rotina, transmite segurança. O homem que sente demais teme ser engolido pelo vínculo. Perceber que você permanece inteira reduz esse medo. Amar você deixa de parecer perda de autonomia e passa a parecer escolha possível. A sexta atitude é acolher a aproximação com naturalidade. Quando ele se aproxima, a mulher consciente não intensifica demais nem se retrai. Ela responde com presença simples. Isso cria ritmo seguro. O inconsciente aprende que a proximidade não exige decisões imediatas nem cobranças. Apenas convivência real. A sétima atitude é confiar no que já foi ativado. O sentimento não está começando, ele já existe. Forçar resultados apenas cria tensão desnecessária. Confiar evita atitudes impulsivas que sabotam o campo emocional que permitiu o amor surgir. Agir assim não significa esperar indefinidamente, significa não sabotar o momento mais delicado da integração emocional. O homem só demonstra plenamente o que sente quando percebe que pode fazê-lo sem perder controle, identidade ou estabilidade. E a mulher que sustenta esse espaço não perde valor. Ela se torna o lugar onde o amor deixa de ser medo e começa a virar escolha consciente. Quando um homem sente demais, o vínculo entra em um ponto delicado. O sentimento já existe com força, mas ainda não foi integrado conscientemente. É exatamente nesse estágio
que 2 erros específicos podem transformar intensidade emocional em bloqueio prolongado. Esses erros não apagam o amor, mas fazem o ego erguer defesas rígidas para não lidar com algo que ainda não consegue sustentar. O primeiro erro é pressionar por definição ou expressão emocional. Quando a mulher tenta provocar falas, gestos ou confirmações, o ego masculino reage como se estivesse sendo empurrado para uma mudança antes de estar preparado. Jung explicava que conteúdos inconscientes forçados à consciência retornam como resistência. O homem não se fecha porque não sente. Ele se fecha porque sente demais e ainda não tem estrutura interna para assumir o que sente. A pressão transforma o amor em ameaça. O ego prefere bloquear o sentimento a se sentir invadido. O segundo erro é responder à intensidade dele com instabilidade emocional. Ansiedade, medo de perder, cobranças veladas ou tentativas de provar valor alteram o campo emocional da relação. O homem já vive um conflito interno entre sentir e controlar. Perceber desequilíbrio do outro lado reforça a necessidade de autoproteção. Jung afirmava que o inconsciente busca equilíbrio. Quando o vínculo passa a parecer emocionalmente caótico, o bloqueio surge como mecanismo defensivo. Esses 2 erros têm a mesma raiz: tentar resolver externamente um processo que é interno. O amor intenso precisa de tempo, não de urgência. Precisa de segurança, não de cobrança. Quando a mulher evita esses erros, ela não força o sentimento a se esconder. Ela preserva o espaço onde ele pode amadurecer. O bloqueio não nasce do amor fraco. Ele nasce do amor forte que encontrou pressão no momento errado. O homem só bloqueia quando sente que, se continuar, perderá controle, identidade ou estabilidade emocional. Sentir demais não paralisa por falta de amor, mas por excesso dele. O silêncio e a contenção não são o problema. A forma como são tratados é que define se o amor evolui para a clareza ou se retrai para a defesa. Existe um momento em que o sentimento deixa de ser algo que pode ser ignorado e passa a ser algo que precisa ser integrado. Quando ele sente demais, o amor já ultrapassou o campo da curiosidade, da atração leve ou do interesse passageiro. Ele entrou no território da transformação. Para a psicologia profunda, aquilo que realmente importa não se anuncia primeiro com palavras, mas com mudanças silenciosas no comportamento. Quando o homem sente demais, ele não age de forma simples, porque a simplicidade já não é possível. O amor desorganiza antes de organizar. Ele tira o chão antes de construir nova base. Por isso surgem o controle excessivo, o silêncio, a confusão e a tentativa de manter distância emocional. Não é rejeição, é impacto. Jung dizia que tudo aquilo que não chega à consciência retorna como destino. O sentimento que não é reconhecido conscientemente começa a aparecer em padrões inevitáveis: presença constante, proteção do vínculo, perda da neutralidade emocional, autocontrole intenso e reações involuntárias. O corpo fala antes da mente, o comportamento entrega antes da palavra. Quando ele faz isso, quando tenta se controlar, quando se afasta sem romper, quando muda sem explicar, é porque sente demais para lidar de forma simples. O erro é achar que amor intenso sempre se manifesta como aproximação direta. Muitas vezes, ele se manifesta como conflito interno. Quando a mulher compreende isso, algo muda radicalmente. Ela para de se culpar, para de interpretar o silêncio como desinteresse e deixa de reagir com ansiedade. Ela entende que o sentimento já existe no nível mais profundo possível. O que falta não é amor, é integração. E integração não acontece sob pressão. A mulher que sustenta estabilidade emocional nesse momento não perde espaço. Ela se torna o lugar seguro onde o amor pode deixar de ser medo e virar escolha consciente.
O homem só assume o que sente quando percebe que pode amar sem perder controle, identidade ou estabilidade interna. E isso não se força, isso se permite. Se você chegou até aqui, já entendeu a revelação central. Quando ele faz isso, quando o comportamento muda e a confusão aparece, não é porque o amor é fraco, é porque ele é forte demais para ser vivido de forma superficial. Agora, se você quer entender o próximo estágio, quando sentir demais deixa de ser conflito e começa a se transformar em atitudes claras e conscientes, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai te mostrar exatamente como o amor sai do excesso emocional e se transforma em decisão real, sem que você precise forçar nada.